Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. Sobre o que é imagem hipodensa na tomografia. Entender o significado desse achado é um quesito básico para realizar a interpretação dos registros tomográficos. Dependendo das características do exame, como a região retratada e o uso de contraste, a hipodensidade pode sinalizar lesões como hematomas, nódulos benignos e malignos. Ao longo deste artigo, mostro alguns exemplos e pontos de atenção. Leia até o final para conhecer também as vantagens de optar pelo laudo de tomografia via telemedicina. Sobre o que é imagem hipodensa na tomografia. É aquela imagem que aparece em tons escuros em relação às imagens em redor. Para explicar melhor, vamos a uma definição sobre a formação das imagens pelo aparelho de tomografia. Ela ocorre a partir de valores resultantes de densidade obtidos pela passagem de um fino feixe de raio-x através da área examinada. Estruturas de maior densidade aparecem claras, enquanto as de menor densidade, hipodensas, surgem em tons de cinza escuro. Ou mesmo em preto, como o ar. A referência por trás da coloração das estruturas nas imagens obtidas por TC é chamada tabela de densidades, e foi criada junto ao tomógrafo, na década de 1970. A escala para medir as densidades se baseia na densidade da água, a qual foi atribuído o valor zero. Partindo dessa premissa, a densidade do ar ficou em -1000, e do osso cortical, em +1000. A unidade de valor foi definida como Hounsfield, em homenagem ao engenheiro inglês que inventou o aparelho de tomografia. O padrão permitiu que todas as estruturas ganhassem valores de densidade comparáveis. Ouça alguns exemplos. Plasma, 25 a 29. Sangue, 50 a 60. Rim, 20 a 40. Cérebro, 20 a 35. Pulmão, -300 a -900. Entenda agora a diferença entre imagem hipodensa e hiperdensa na tomografia. A diferença está no tom da imagem. Enquanto a hipodensa é retratada em tom escuro, a imagem hiperdensa aparece clara nos registros tomográficos. De forma simples, podemos dizer que uma estrutura hiperdensa tem maior densidade na comparação com a hipodensa, o que confere a diferenciação nas cores. Vale ressaltar que uma mesma estrutura pode ser hipodensa em determinado contexto e hiperdensa em outro. Afinal, essa classificação é dada conforme a comparação com as estruturas em redor. Saiba como identificar uma imagem hipodensa na tomografia. Devemos analisar um exame de imagem com método, utilizando uma rotina semiológica semelhante àquela que usamos na clínica, para examinar o paciente. Em tomografias, começamos a examinar a densidade da lesão, comparando-a com a estrutura onde ela se encontra. Assim ela será hiperdensa, isodensa ou hipodensa em relação ao órgão. Lembrando sempre que o mais denso é mais claro e o menos denso é mais escuro. Considerando esse método, é possível avaliar uma lesão hiperdensa, com densidade em torno de 100 U, que sugere calcificação. Sobre o que causa uma imagem hipodensa. Basicamente, o que torna a imagem hipodensa é ter a menor densidade em relação às estruturas em redor. Como mencionei na abertura do texto, diferentes tipos de lesão podem ganhar essa característica. Um deles é o hematoma, que geralmente tem densidade em torno de 60 a 80 unidades. Nesse caso, devido às diferenças nas densidades dos órgãos, o hematoma será hiperdenso no encéfalo, que possui densidade entre 20 e 35. No entanto, a mesma lesão poderá ser hipodensa no fígado, que tem densidade de 45 a 75. Sobre a imagem hipodensa no pulmão. Esse tipo de imagem localizada pode resultar de patologias congênitas, atresia bronquíaca, enfisema lobar congênito, hiperinsuflação pulmonar congênita, cistos broncogênicos, malformação adenomatoide cística e sequestro pulmonar. Patologias adquiridas, enfisema, lesões císticas ou escavadas e aprisionamento aéreo decorrente de bronquiolites, enfisema obstrutivo. É importante ampliar a investigação para confirmar o diagnóstico. Sobre imagem hipodensa no rim. Quando esse achado aparece no rim, uma das possibilidades é que seja um cisto renal simples ou complexo. A investigação deve ser aprofundada por meio de técnicas como tomografia com contraste e a ressonância magnética. O objetivo é verificar as chances de malignidade. Sobre imagem hipodensa no fígado.
Pode ser provocada por lesões benignas ou malignas. Entre as mais comuns, temos amartoma mesenquimal, condição rara e benigna que aparece como lesão hepática cística, multiloculada, com finas septações internas. Cistos hepáticos simples, surgem como imagens hipodensas, de contornos lisos e finos, geralmente solitários e periféricos. Não apresentam realce após injeção do contraste. Fibrose hepática congênita. Observam-se múltiplas lesões hipodensas com calcificações das paredes, podendo ocorrer hemorragia no seu interior. Vale destacar que o estudo avaliou pacientes entre 0 e 16 anos. Sobre imagem hipodensa no cérebro. Trata-se de um achado importante no acidente vascular isquêmico, que se apresenta de formas diferentes conforme a fase. As características são: fase subaguda, lesão hipodensa em forma de cunha, envolvendo substância branca e cinzenta e respeitando o limite vascular. Fase crônica, lesão focal hipodensa, bem delimitada, respeitando limites vasculares, com proeminência de sulcos e alargamento dos ventrículos ipsilaterais. Entenda as vantagens do laudo eletrônico de tomografia. Tarefa complexa. A interpretação da tomografia é reservada a radiologistas especializados na área do exame. Esses profissionais nem sempre estão disponíveis em quantidade suficiente para entregar os resultados da TC com agilidade, o que pode atrasar o diagnóstico. É possível superar esse desafio com o apoio da telemedicina radiológica, oferecida dentro da plataforma Morse. Basta compartilhar as imagens no sistema para aproveitar benefícios como laudos entregues em minutos, ou em tempo real no caso de urgências. Cobertura de férias, folgas e outras ausências do radiologista local. Serviço disponível 24 horas por dia, de maneira ininterrupta. Software em nuvem, acessível a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Sistema protegido por mecanismos de autenticação e criptografia. Oportunidade de ampliar o portfólio de exames, delegando os resultados ao time Morse. Opção de segunda opinião médica para discutir casos complicados. Acesse o site da Morse e leve já essa inovação para a sua clínica.